Fazer a nossa prece, pedindo a presença sempre constante aqui desses nossos amigos e implorar que o Tato continue cada vez mais inspirado para levar uma mensagem do bem, do amor, da alegria, da fraternidade e do conhecimento espírita. Então, Senhor, mais uma vez acolhe as nossas preces, de todos nós que aqui estamos presentes e dos ouvintes, daqueles que acompanham nossa programação, com maior alegria, nós pedimos, Senhor, que em Teu nome possamos dar por início a mais essa reunião. Que assim seja. Vamos lá. Obrigado, professor. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs também. Que gostoso chegar assim, nesse dia, e ter essa surpresa tão agradável. Eu preciso comentar algumas coisas que a gente, às vezes, vai criando dívidas com as pessoas e parece assim, não, eu vou pagar essas dívidas. Mas as pessoas vão fazendo tantas coisas boas para a gente que a dívida vai aumentando. E eu recebi um presente desse, um presente que não tem onde comprar. Como que eu vou fazer uma retribuição dessa se o Chico não está mais aqui? Quando muito pegar uma assinatura do Divaldo e trazer para o professor, mas não seria a mesma coisa. Então, eu só vejo essa situação como alguém que aumenta mais a dívida de gratidão que eu tenho com o professor, e num dia como esse, ele me faz esse carinho todo. E eu que já tenho tanto a agradecer ao senhor, pelo professor, que tem um irmão meu, o Flávio, que é filho do professor, que estudou comigo vários anos, e eu tenho o Flávio como irmão, e pela lógica, se o Flávio é meu irmão, o professor é meu pai. Então, e Jesus disse isso, mãe, esse é seu filho, filho, esse é sua mãe. E era João Evangelista, não era irmão dele, mas ele estava dando um ensinamento à humanidade. Mãe, a senhora é mãe da humanidade toda, e vocês são filhos e mães e irmãos e pais de toda a humanidade. Então, amem-se como pode ser amado, e eu vim dar esse exemplo. Então, muito obrigado, professor, esse carinho todo. Vou guardar esse livro com muito carinho, em lugar de destaque, lá nos livrinhos que guardo, que leio e vou colocando. E realmente é bom o senhor deixar com a Maria José, porque se o senhor bobear, eu pego o resto que o senhor trouxe. Mas guardarei com carinho, não vou fazer nada demais. Só que o senhor falou, você não viu? O que, professor? Não sei do que você está falando. Mas, pessoal, hoje, se vovó tivesse encarnada, vovó Arlinda, mãe de mamãe, ela estaria completando 100 anos de encarnação. Hoje, 4 de setembro de 1916, encarna Dona Arlinda. E é maravilhoso essa situação, essa concordância espiritual, porque ganha um presente em nome dela. Geralmente ganhamos no aniversário, e eu e vovó fazíamos aniversário no mesmo mês. Então, dia 20 de setembro desse mês, eu completo 40 anos. Minha nossa. Obrigado. E faço das palavras do professor a minha vontade também, meu ideal de continuar trazendo a doutrina espírita para vocês, para mim também, para todos aqueles que querem nos assistir pela TV SEAC, pela Rádio SEAC, pelo Facebook ao vivo, pelo YouTube. Quem quiser participar dessa maravilhosa doutrina de ensinamentos grandiosos e imortais para nossa felicidade. Então, o tema que eu vou desenvolver hoje aqui é um tema que minha avó se pelava de medo, como ela sempre falava. E ela adorava, por exemplo, um grande apresentador, o Silvio Santos. E ela dizia, esse homem não pode morrer. O Silvio é maravilhoso, mas olha só, antes ele do que eu, viu? Porque eu não quero morrer. Ela tinha uma visão de morte que é aquela que morreu, acabou. Morreu é o fim, não no sentido de finalidade, mas no sentido de finitude mesmo. Acabou, não tem mais o que falar. Então, eu pretendo, se minha avó estiver aqui assistindo comigo, falar, tá vendo, vó? A gente às vezes toma decisões equivocadas na vida, e a senhora tinha um critério de dizer que não existia, porque o vô Orlando não veio voltar a falar para a senhora como é que tinha sido. Mas às vezes há outros impedimentos que a gente não tem noção. E venho desenvolver com vocês então esse tema para mostrar para vocês que as pessoas que a gente às vezes mais ama na vida nos ensinam coisas que não são verdadeiras.
E estudando no livro dos médiuns, para dar a aula do Cohen, eu resgatei uma frase que é muito falada por nós palestrantes espíritas, por nós espíritas, que ouvimos essas frases, repetimos, mas não damos o valor a ela que deve ser dado. E muitas vezes fala um pouquinho diferente, então eu vou ler como foi escrita no livro dos médiuns, por Erasto, em resgate de Allan Kardec, que entendeu essa mensagem. Ele diz assim: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Então ele está dizendo assim, nós vamos ouvir ao longo da nossa vida muitas coisas, muitas delas vão ser verdadeiras, mas no caso de dúvida, não aceita não. Porque é melhor que você rejeite a verdade que não tem importância, a lei de Deus não vai mudar porque você rejeitou, a lei de Deus permanece a mesma, nos fazendo felizes, mas é melhor que você não corra o risco de aceitar uma mentira, porque se você aceitar uma mentira e ter no seu coração como verdade, é armar uma armadilha para você mesmo, e uma hora a armadilha desarma e a gente fica machucado, e desarma com a decepção, desarma com a própria verdade, revelando para a gente que tantos anos estivemos equivocados, e agora o orgulho vai ter que ser engolido para falar, eu não acredito que eu estava equivocado de tanta coisa. E eu sei que tantas coisas que vocês aprenderam foram ensinadas pelas pessoas que vocês mais amavam na vida. Quem são essas pessoas? Mãe e pai, vô e vó. Inclusive, falar de vó, a minha avó dizia essa frase que eu vou dizer a vocês. E dizia assim, sabe filho, para mim e para o meu irmão, eu gosto mais de você do que gosto da sua mãe, que era filha dela. E dizia, porque vô e vó é pai e mãe 2 vezes. Então o amor que eu tenho por você é dobrado. Eu gosto mais de você do que da sua própria mãe. E olha que eu gosto da sua mãe, hein? E dizia para mim uma frase que ela tinha muita vontade de defender, porque era o que ela acreditava, e tentou passar essa verdade para mim, que por um tempo eu acreditei, mas depois a doutrina espírita falou, não acredita que não é verdade, e é melhor você desacreditar enquanto há tempo. E eu tento para vocês fazer esse desmanche dessa frase, dessa inverdade, dessa verdade entre aspas, e que eu pensei, falei, eu vou falar, eu vou pedir para vocês levarem a mão, quem já não ouviu essa frase, do pai, da mãe, do irmão mais velho, do padrinho, da madrinha, do professor, mas eu falei, vocês gostam muito de mim, é capaz de vocês levantarem assim mesmo que não ouviu, então eu falei, tem um jeito de eu fazer e eles vão ver que realmente não foi combinado, como não foi combinado hoje esse maravilhoso presente que recebi das mãos do professor. Eu vou dizer a frase para vocês, param no meio e vocês continuam, tá bom? Pode continuar forte, não tem perigo, vocês sabem que a frase que é. Ela diz assim, minha avó dizia, mamãe dizia, meu pai dizia, filho, meu netinho, para tudo tem um jeito na vida, só não tem jeito para... Isso, meus amados. Essa é a frase que está lá colocada na nossa consciência, no nosso coração, pelas pessoas que mais amamos. Sabe que eu venho tentando falar isso... E querer que ninguém responda, não para eu sair frustrado, mas falar, vocês não ouviram isso? Não, não ouvimos. Ai, que bom que vocês não vão precisar rejeitar, porque a gente está sendo ensinado que isso é uma verdade, quando na verdade não é verdade. Na verdade isso é uma ilusão criada por nós mesmos, porque a primeira coisa, o que precisa de solução são problemas. Problemas precisam ser solucionados, dificuldades, conflitos, mas o que não é problema não tem que ter solução. E a morte não é um problema. A morte é uma necessidade criada por um Criador superior em todos os quesitos e sentidos, a inteligência suprema, a causa primária que criou, e precisamos passar por isso para aprender alguma coisa que talvez no nosso nível a gente não saiba. O Henrique está indo na escola agora sem saber que um dia ele pode querer ser um engenheiro, um professor, um médico, um dentista, mas ele precisa ir agora. Ele nem sabe por que tem que ir, mas tem de ir. Isso é o que nós precisamos tentar entender. Para quê? Para não sofrer tanto assim, para não ficar lamentando como mamãe fez hoje. Ai, sua avó faria 100 anos e já... Mas está triste por quê, mãe? Emocionada por quê? Está desconsiderando uma lei linda e superior, criativa de todos nós. E eu quero tentar desconstruir esse pensamento em nós, com argumentos de pessoas, nada mais nada menos, que os maiores nomes da humanidade, na nossa opinião, em todos os sentidos.
Não é só no espiritismo, não. Eu tenho tentado fazer palestras que coloquem na nossa condição opiniões que podem ser mencionadas com aqueles que não querem nos acompanhar na palestra, com aqueles que não querem vir aqui porque acham que nós vamos fazer lavagem cerebral ou qualquer outro tipo de religião. E eu quero primeiro complicar a situação. Quero reforçar para mostrar que aparentemente acreditar nisso é uma armadilha literal. E uma armadilha, pessoal, ela está lá, mais cedo ou mais tarde, para ser desarmada. Como uma ratoeira onde o pobre e inocente ratinho vai pisar onde não pode. E essa armadilha criada com essa frase arma no nosso coração uma armadilha que vai lançar um espinho lá dentro, um ferrão que vai machucar profundamente esse músculo. É só alguém desarmar a sua armadilha e, infelizmente, ela vai ser desarmada justamente por aquele que a gente mais ama na vida. Pai, mãe, filho, filha, esposo ou esposa, carinhos que temos pelas pessoas que são nossos amigos, qualquer um desses que desarmar vai nos machucar, justamente a pessoa que menos queria nos machucar na vida. Pessoal, preste atenção porque isso não pode ser, porque se eu acreditar nisso, eu não vou acreditar num Deus de infinito amor e misericórdia, porque parece que Ele criou uma situação inevitável de sofrimento. Vocês precisam ser sinceros comigo e concordar, se for para concordar ou não. Quando a gente está olhando um jornal da cidade, de qualquer lugar, e vamos lá nas notas de falecimento, e vemos a notícia que desencarnou uma pessoa que nós não conhecemos, a gente não sente nada, fala a verdade. A gente fala, morreu, meu. Era a hora. Quando uma criança, uma morte trágica, a gente fala, tudo bem, que pena, que lamentável. Aí viramos a página, olha, entrou o filme em cartaz, vamos no cinema? Olha, vai ter um show, acabou, vira a página, a dor vira junto, se teve dor. Não é assim que a gente é, pessoal? Respondo para vocês. Agora, se você recebe um telefonema e fala, olha, aconteceu um acidente, o que foi? Mas o que aconteceu, meu Deus? Se alguém que a gente ama desencarna, nossa Senhora, prepare-se para sofrer por tempo indeterminado, cara. Porque uma dor funda lá dentro, num lugar que você não imaginava sentir. Começa a te machucar, te detonar, e muitas pessoas que eu já vi morrem também depois de alguns meses. Aconteceu uma história que eu gosto de contar, porque aconteceu da banda que eu mais gosto, que é um rock progressivo, que é a banda Rush, acabar por uns 5 anos, porque a filha do baterista Neil Peart, indo para uma outra cidade em estudo, fazendo faculdade, desgoverna o carro e morre. A esposa, depois de 4 meses, desenvolve um câncer e morre também. De tristeza, de amargura. Eu acho que não é bom que isso aconteça com a gente. Não é hora certa de a gente estar com esse conflito dentro de nós de uma vez por todas. Mas isso é fato. Se eu pego, então, uma notícia de alguém que eu não amo e desencarna, é tranquilo. Às vezes, aconteceu conosco, a filha da funcionária da nossa casa, nossa empregada, o filho dela se envolve com uma briga num bar e morre, assassinado. A gente, às vezes, tem a capacidade de falar, mas também vai no bar? Não vou falar que teve o que merece, porque não é da minha conta, mas teve o que merece. Por que a gente faz assim? Porque a gente não sente nada. Ele não importa para a gente, não entende e não respeita a dor da mãe que perdeu o filho. E às vezes a gente ainda fala, como eu me coloco em situação, mas justo hoje eu vou ter que ir nesse velório. Eu tinha tanta coisa boa para fazer. Não tinha outra hora para ser assassinado, meu? Ou para morrer? Pessoal, isso aparentemente pode ser dito em tom assim de brincadeira, mas isso não é brincadeira. Isso é de uma coisa, de uma seriedade que é o que mais nos machuca na vida. Eu acho que se eu perguntar para as pessoas, o que você tem mais medo na vida? Está em um dos primeiros lugares, tem medo de morrer. Ou de alguém que eu amo morrer. Isso, pessoal, está mostrando para a gente. Então, amou e morreu, sofre. Não ama e morreu, não tem problema. Mas, se a morte é uma solução inevitável, o sofrimento é inevitável se eu amar. Não amo nada, não sofro nada, amo mais ou menos, era um primo distante, era um conhecido, era o irmão de um amigo que eu conhecia mais ou menos, sofro um pouco. Morre alguém do meu íntimo contato, sofrimento exageradíssimo, no talo do sofrimento.
Então, parece que eu estou começando a filosofar. Um filósofo diz, não é possível ensinar filosofia, mas é possível ensinar a filosofar. Então, eu convido vocês. Filosofia é aquilo que a ciência não pode atingir, porque não dá para provar isso. Mas dá para entender sentimentos, dá para entender. A definição de filosofia, inclusive, nem é dada, não se tem essa definição. Mas, pensem comigo, parece que tem um certo sentido. Amar é sofrer. Porque a morte é inevitável. Se não tem solução para uma coisa, e é melhor então que eu não ame. É melhor então que eu passe aqui pela situação, relacione com vocês, goste no máximo do professor, mas eu entendo que vai ter um problema com ele, e pela lógica, talvez o professor desencarne antes de mim, não é desejo, mas que demore muito tempo, mas acontece pela lógica, não é desejo mesmo. Mais antes ele do que eu. O Edivaldo falou isso no show, viu, pessoal? Eu só estou reproduzindo. O senhor viu, né, professor? E aí, o que significa? Que tem um agravante aqui, pessoal. Porque eu estou falando, então, que é melhor eu não gostar, não amar. Não, mas tem um agravante. Qual o agravante? Que nós tivemos a visita aqui do maior espírito que já passou pela humanidade. E que todos aqui sabem disso. Os católicos sabem, os evangélicos sabem, nós espíritas sabemos, os ateus sabem também. Porque se lê como filosofia, como inteligência, sabe, ele é superior a Platão, ele é superior a Aristóteles, em ensinamentos que já deixou claro. Os que não são cristãos também reconhecem como a divindade, ou como alguém que realmente merece respeito. O próprio Gandhi citava que se a humanidade fosse destruída em umas bombas e tudo se perdesse em tecnologias, em ciência, mas sobrasse um exemplar do Sermão da Montanha, então nada teria se perdido, diz um hindu. Então, essa figura, esse homem teve aqui e deixou 2 mandamentos para a gente, que foi perguntado, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Pois é, justamente esse Criador que decide levar meu filho embora. Esse Criador que decide, agora acabou para você. E não tem a tribunal a recorrer. Não tem a segunda instância. Não, acabou. É uma decisão que não tem a quem recorrer. Sofre se quiser sofrer, cara. E não tem uma explicação porque tem gente que amava Deus, como numa letra do Gabriel Pensador, a mãe que era crente, hoje tem raiva de Deus, porque é numa letra de um menino que desencarnou. E a gente fala, e agora? Esse homem vem, me mostra a superioridade e pede para amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é ainda mais agravante. Amar o teu próximo como a si mesmo. Quer dizer, qualquer nota de jornal que eu ler, qualquer um é sofrimento, na certa. Então, a vida foi criada para sofrermos. Porque Deus cria um problema sem solução. Porque Ele me pede para amar. E na hora que essa ratoeira for desarmada, um espinho será lançado. E músculo cardíaco é diferente do músculo estriado esquelético. É um músculo que depois que deu o pontapé inicial, não pode mais parar. E quando você tem um espinho fincado, é melhor não mexer, porque se você rela, ele dói muito. Só que um músculo que não pode parar, fica batendo, fica se machucando até uma hora de parar. E aí, se a morte acabou, como dizia a vovó, você não sofre mais. Mas que sentido teve viver, então? Morrer é sofrer e eu estou com uma lista de cemitério na minha cabeça. De pessoas que eu amava e que amo e que já desencarnaram. Mais velhos. E chegou um tio para mim, já desencarnado, e falou, filho, sabe de uma coisa? Depois que você chega a uma certa idade, todos os teus amigos desencarnaram. Teu pai, tua mãe, teus irmãos desencarnaram. Você parece que não se localiza mais. Você é respeitado e querido, mas as pessoas que estão aqui não são o seu rol de amizade. Você não tem mais aquelas pessoas. Então tem alguma coisa mal compreendida aqui, meus amados. Tem alguma coisa errada aqui que nós não estamos entendendo e eu venho tentar ajudar aquilo que eu também não consegui não sofrer. Porque é só pôr a lista deles na minha cabeça que alguma coisa faz o meu olho transbordar. Alguma coisa faz a gente falar, puxa, eu não estou entendendo ainda. Mas era para a gente entender. E imagine esse exemplo simples da filosofia agora ao contrário. Imagine que nós vamos num velório aqui como Terra Branca e há lá várias salas sendo veladas e 2 delas têm uma história muito triste. No mesmo carro estavam 2 meninos, jovens, adolescentes felizes, indo para uma festa comemorar a aprovação na faculdade. E o carro desgoverna, eles sofrem um acidente e desencarnam os 2.
Na primeira sala, eu vou lá prestar solidariedade, entro e vejo uma mãe completamente em destrambelho, chorando, olhando para o céu e perguntando: por quê, pai? Por que fizeste isso? E enumera uma série de perguntas que eu não tenho resposta, e parece que ela tem razão. Um menino tão bom, um menino tão estudioso, tão trabalhador, tão bom filho, tão bom para os irmãos, tão honesto, por que fizeste isto comigo, pai? E indaga e pergunta, e já teve desmaio, e está destrambelhada em sofrimento. Eu falo: meu Deus, que coisa é essa? Que solução consegui para essa morte? E saio daquela sala e vou para uma outra sala e vejo a segunda mãe, na mesmíssima situação de episódio vivido, mas numa situação emocional diferente. Uma mulher equilibrada, uma mulher sem lágrimas, mas em silêncio, segurando um inário evangélico, já que é a sua religião, segurando um terço católico, já que seria essa a sua religião, segurando o Evangelho segundo o Espiritismo, segurando a Bíblia, ou não segurando nada, mas balbuciando algumas pequenas palavras tão particulares que somente ela sabe o que quer dizer e com quem ela está falando. E eu vejo assim: Senhor, será que eu posso concluir aqui no meu íntimo, perguntando ao meu anjo da guarda, a Jesus, que aquela primeira mãe da primeira sala, que está sofrendo daquele jeito, amava mais o filho do que essa segunda mãe? Será que é o amor que está demonstrando maior sofrimento, porque amor maior, sofrimento maior? Eu estava chegando a essa conclusão. Vocês dizem: eu posso concluir isso? Não posso concluir isso. Ou eu posso concluir, mas eu posso estar errado. Então, o contrário. Já que não é a primeira, então a segunda ama mais. A segunda ama mais o filho do que a primeira. E aquilo é teatro. Aquilo é encenação para mostrar que era uma boa mãe, ou que quer ser mais consolada ou amparada ou qualquer coisa. Eu posso concluir que a segunda mãe, pelo silêncio, pelo que amava mais, isso, não posso concluir também. Está errada essa conclusão. Então, eu já posso tirar a minha primeira luz aqui desse túnel escuro. Amar não tem nada a ver com sofrer, não, filho. Sofrer tem a ver com não compreender, com não entender uma proposta, com não entender um sentido bonito da vida de existir. E esse entendimento foi dado por Jesus também, quando ele fala: amai-vos, meus amados, amai-vos, fica tranquilo, ama o máximo que você puder, mas em segundo lugar, instruí-vos, por favor, lê os livros que estão aí na história. Eu vou mandar ao longo da humanidade vários representantes para vocês, vários deles, em tudo quanto é canto, ninguém é privilegiado, mas leia, pelo amor de Deus, assista às palestras, escuta o que estão falando, põe no crivo da tua razão, vê se não parece certo e melhor. Amar, pessoal, é importante para a gente poder evoluir, é o caminho moral, mas instruir é importante para a gente não sofrer mais e compreender as regras, compreender a lei criada. E agora, então, eu vou começar a enumerar algumas delas. E vocês escolham aquele que mais sintetiza a vida para vocês e se apeguem a ele. Se for Jesus, beleza. Se não for, se for Kardec, beleza. Se for Platão, beleza. Quem você quiser. Se for a sua própria consciência, beleza. Mas tentem entender que acreditar que ser amoroso e amar alguém é sofrer por um problema insolúvel é querer sofrer. E não precisa muita coisa, basta querer sofrer por um dia de chuva, e eu podia falar: puxa, numa palestra que preparei com tanto carinho, choveu, e eu fiquei magoado, não veio tanta gente, mesmo o SEAD estando assim lotado. Então, meus amados, vamos começar com o Livro dos Espíritos. Na questão 152, Kardec fez uma pergunta, porque ele já estava querendo saber se depois da morte continua individual o pensamento. Se a gente continua amando, lembrando, sentindo, sendo, depois do desencarne, depois da morte. Ou se a nossa vida acaba de uma vez por todas e esgotou, como dizia a vovó, morreu, acabou, no sentido de fim, de finitude mesmo. E ele já estava obtendo algumas respostas que continuava assim, que continuava lembrando, entendendo, vivendo só em um corpo, só sem um corpo. E ele faz uma pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Porque se eu pegar gotas e jogar no oceano, eu posso dizer: as gotas estão lá no meio do oceano, elas estão lá, mas pega elas de volta para mim. Não tem como pegar, elas já se misturaram de uma tal maneira que agora não dá mais para separar.
Esta é uma visão de morte. Pode ter acabado de uma vez por todas, pode não ter acabado, mas você volta por um todo, a qual não é mais você mesmo. Então, essas respostas que Kardec estava tendo são de uma única entidade, uma inteligência cósmica, ou continua a individualidade? E que provas vocês me têm para que continua a individualidade? A resposta é sublime, como sempre. Não tens essa prova nas comunicações que recebeis, Kardec? Se não fosse cego, veríeis. Se não fosse surdo, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Pessoal, cada vez que eu vejo certas respostas dos espíritos, parece que eles tricotam uma touca que cabe perfeitamente na minha cabeça. Se eu não fosse cego como sou, eu veria coisas muito melhores. Se eu não fosse um surdo como sou, eu ouviria coisas muito sublimes e melhores. Por isso o mestre falou, olhos de ver, ouvidos de ouvir. É resgate, pessoal, é a mesmíssima mensagem o tempo todo, inclusive antes do mestre. E esse comentário, num livro chamado O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, de Canuto Abreu, ele comenta coisas deles. Aliás, pessoal, você me pergunta indicações de livros, aqui vai o primeiro, Canuto Abreu, O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária. Ao longo dessa palestra eu vou citar alguns. Anotem para vocês não sofrerem mais tanto com a morte. Essa história, Kardec está conversando no começo do Livro dos Espíritos. Eu até arrepia de lembrar essa ocasião. E ele pergunta, eu posso invocar Sócrates na minha cabeça? Eu posso pedir que ele venha? Eu posso pensar nele? Geralmente Zéfiro, que era quem estava assistindo nessa história, dava uma dura nesse tipo de comentário. E a irmã do Fô estava ali, a Priscila já falou, ixi, ele vai ouvir. E o Zéfiro falou, pode sim, porque várias vezes, frequentemente, você tem chamado Sócrates nas suas questões profundas de filosofia. Eu falei, nossa, então acho que pode, não é bem assim como eu pensei. Aí ele faz um comentário, quem está aqui me assistindo? E ele fala umas pessoas, não sei se são muito importantes, Santo Agostinho, São João Evangelista, São Vicente de Paulo. A irmã do Fô interrompe e fala assim, nossa, tem vários santos aqui. Ele falou, e alguns ainda que não são santos, mas Sócrates, Fenelon, Swedenborg, Samuel Hahnemann. Chega, para. Imagina se eu tivesse uma mesa composta aqui por essa turma. Santo Agostinho, professor Leopoldo, Samuel Hahnemann, São Vicente de Paulo, Sócrates. Vocês acham que essas pessoas estão falando do que aqui? Você acha que essas pessoas representam o que para a humanidade? É melhor ficarmos com a nossa ideia e desconsiderar assim? Não gostei, porque não é, não sabe. Pois essa é a história, e Kardec tem essa resposta. As comunicações que você recebe, Kardec, não estão servindo para nada? A individualidade da existência da alma não se lhe está servindo? Vamos em frente agora para nos consolar, para nos agradar, porque o Livro dos Espíritos é um livro consolador. A questão 160. O Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e morreram antes dele? Você perdeu seu pai, sua mãe, seu filho, e como meu tio falou, puxa vida, a vida aqui na terra está perdendo sentido porque os meus amigos todos se foram. O Espírito se encontra imediatamente, na hora, com os que conheceu na terra e morreram antes dele? Sim, é a resposta. Eu gosto quando eles se posicionam não ou sim, e a resposta é sim, vírgula, conforme a afeição que lhes votava e o que lhes consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos os vêm receber à porta de entrada do mundo dos espíritos e os ajudam a se desligar das faixas da matéria. Encontram-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão no mundo espiritual, como os encarnados, os veem e também os vêm visitar. Então, ele vê os encarnados, como agora nós nos vemos, fala, mãe, pai, meu irmão, tio, professor, que maravilha, para onde vamos agora? E eles vêm nos visitar. Então, pessoal, aqui começa um pedido que eu vou fazer para vocês. Pense nessa pessoa que você ama muito, cara.
pensa bem nela, ela vem te visitar, viu? Tem que ser desencarnado, senão o que mora em São Paulo não vem te visitar nunca, aquele cara. Pensa nessa pessoa que vem te visitar, porque ela vai ver o seu comportamento. Ela vai ver como é que você reage, como é que você vive. E eu vou partir agora para um outro senhor que estava nessa conversa com eles, chamado Sócrates. Sócrates não escreveu nada, nenhuma linha, mas graças a Deus ele teve um discípulo chamado Platão que escreveu por Sócrates. E Sócrates é atribuído a ele, a Platão, uma frase que é muito interessante, que é filosofar, é aprender a morrer. Filosofar é aprender a morrer? O que o senhor quer dizer, senhor Sócrates? E já que o senhor continuou vivo, agora o senhor pode nos explicar melhor. Bem, a primeira palavra aqui dessa questão é aprender. Aprender, pessoal, vocês vão concordar, é uma repetição de fatos. Eu aprendo um idioma, eu aprendo uma técnica cirúrgica, eu aprendo a falar, eu aprendo a andar de bicicleta, eu aprendo a tocar piano, não é de uma vez, de uma hora para outra. Eu vou falando de uma coisa e vou repetindo, e vou insistindo, e vou melhorando, eu vou aprendendo a fazer. Eu vou aprendendo a falar em público, eu vou aprendendo a fazer palestra, eu vou aprendendo a compor uma canção, eu vou aprendendo as coisas. Então, aprender a morrer, senhor Sócrates, como que eu vou aprender se chega lá de repente, pronto, acabou e eu não tenho mais chance? Mas é aqui a questão, mais ou menos 450 anos antes de Jesus nascer, já teve um homem aqui que falou, a morte não é como a dona Arlinda pensou. A morte não é o fim. A morte é um fim no sentido de finalidade. E dá a definição metafísica que, na minha opinião, é a mais grandiosa definição de todos os tempos, porque o que esta definição influenciou na história não está escrito. A morte é a separação do corpo e da alma. Essa é a definição de Sócrates. Isso que é impressionante, está em duas obras, e vocês leiam mais duas sugestões, a Apologia de Sócrates e Fédon. Eles falam da morte e trata desse tema grandioso com grandiosidade. A morte, segundo Sócrates, segundo Platão, é simplesmente separar uma coisa de outra, é separar o corpo da alma, e aqui é que está a aprender a morrer, porque você tem que aprender a viver essa situação, que você vai viver mais de uma vez. Esses homens não falaram de reencarnação, porque a palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec, mas eles falavam que uma vida é uma só e vive várias experiências carnais. Quando então eles falavam a morte, simplesmente é o aprisionamento, o libertar do espírito. O contrário do nascimento, que é o aprisionamento. Não explicavam muito bem, não tinha como. O que eles podiam se consultar e ler, a não ser a própria sabedoria? A alma já existia, está vagando por aí, de repente um corpo a captura e a prende. Ela fica confinada um tempo e ela vai estagiar com um peso. Ela precisa agora desenvolver o pensamento mesmo encarnado. Sócrates tinha uma visão fantástica, porque é atribuída, está em Fédon. O verdadeiro filósofo já está morto, dizia ele. O que ele quer dizer? Que a alma precisa dominar o corpo. O espírito, eles diziam alma. A alma, ela tem que, mesmo encarnada, conseguir pensar. Mesmo encarnada, viver uma vida não da matéria somente. Vive o que o corpo precisa. Come, sim, se alimenta e dorme. Mas o resto do tempo, querido, vai filosofar. Vai pensar melhor. Vai estudar. E que honra é para mim quando alguém fala para o filho: Tato, eu trouxe meu filho aqui, eu trouxe a minha mãe aqui para te ver, porque eu acho que você está ajudando a gente a pensar melhor. Isso é o maior elogio que um ser humano, pelo menos na minha condição, pode ouvir. Ajudar a pensar melhor, porque eu não estou te ajudando a comer melhor, não estou te ajudando a dormir melhor, não, a pensar. Porque um dia você não vai mais precisar comer nem dormir, mas pensar, você vai precisar a vida toda. Penso, logo existo, diz René Descartes, e era um discípulo, um continuador do mesmo pensamento de Platão. Então, quando você está encarnado, dizia Sócrates, você está carregando um peso, como um nadador que vai nadar para as Olimpíadas e ele vai nadar de pijama. Ele vai prestar uma prova com pijama para pesar mais. Um corredor que vai correr e vai correr com um carrinho amarrado nele, alguém sentado lá pesando. Porque a hora que você se libertar disso, querido, você vai voar alto. Não é nem voar baixo, você vai voar alto. Você vai estar livre de um peso que é o seu corpo. Mas, infelizmente, dizia ele, muitos aqui estão vivendo a vida da matéria. O corpo rege tudo.
O corpo determina tudo. Então está com sede, bebe, está com fome, come, está com sono, dorme, está com desejo, tem um relacionamento sexual, está com sono de novo, dorme de novo, aí come de novo, aí vê o jogo do Corinthians, aí vê o jogo do São Paulo, aí dorme de novo, aí come de novo, aí vai trabalhar emburrado, aí briga de novo, porque foi... E está vivendo muito semelhante a um orangotango. Mas os espíritas, nós, espíritos, filhos de Deus, não somos orangotango. Nós temos que ser um pouquinho diferente deles e ter uma vida um pouquinho mais da alma. E esse era o pedido de Platão para nós. Entender que a alma é uma situação que precisa se libertar um dia. E o interessante é que ele deixou uns herdeiros, aí, uns discípulos que falaram a mesma coisa. Por exemplo, Sócrates deixou Platão, e eu enumerei Jesus Cristo, não que tenha se espelhado neles, mas falou a mesmíssima coisa. Allan Kardec, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, toda essa turminha, que vocês talvez se considerem eles menores, como eu também o considero menor, porque não consigo não sentir o que eles pediram, continua nesse pensamento. Então, a vida é um treinamento, diz ele. É treinar para desencarnar. Não é assim, o dia que desencarnar vou estar deitado aqui, vou dar um sorriso assim. Não é esse treinamento. Não é um instante. É treinar para estar preparado para uma vida superior, uma vida melhor. É como aquela história, que não é piada, mas é uma história do bode e do rabino. Foram consultar um rabino muito sábio, que estava com muita dificuldade, muita briga numa família, a casa muito apertada, e ele falou assim, compra um bode e põe lá dentro da casa com vocês. O senhor... A casa é apertada, está dando uma confusão. Faça o que eu estou mandando. Compra um bode e daqui 30 dias você volta para me contar se não melhorou o relacionamento. Compraram o bode, colocaram o bode lá dentro, volta para casa e fica aquela situação. Daqui 30 dias volta e fala, Rabino, não melhorou nada não. Está um inferno agora com aquele bode lá. Está um cheiro e, ele come, ele urina, ele defeca. Bom, pode se livrar do bode então. Volta daqui 30 dias. Dali, Rabino, a casa está uma paz. Está uma delícia sem o bode. Entenderam o que é o corpo, segundo Platão? É o bode. Não toma banho para você ver que fica. Isso é um peso que Deus quer que estagiamos e que Ele, por misericórdia e amor, fala, filho, pode largar esse peso, filho. Volta aqui para casa, vem brincar, vem volitar, vem encontrar a tua verdadeira família, que não é 5 ou 6 que moravam na tua casa. A tua família somos todos nós, amados. É uma visão um pouquinho diferente daquela que a gente quer insistir em ter. E o impressionante é que no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, que muitas frequentemente, num acidente de carro, um homem mau não sofre um arranhão. E a gente fala, mas se fosse um cara do bem, teria morrido. E ele comenta isso. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau, que escapa de um perigo. Se fosse um homem do bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com a verdade. Porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a de um bom espírito receberá, em recompensa de seu mérito. O favor de sua prova seja tão curta quanto possível. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, vocês se apressam em dizer, gostaria que esse outro tivesse morrido. Estais grandemente errados, porque aquele que partiu terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez nem tenha começado. Por que quereis, então, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar a sua tarefa e que o bom permanecesse preso ao sofrimento da terra? Olha que pensamento. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e se fosse mantido ainda na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que não tinha o direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação. Essa palavra Sócrates usou, libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estás em cativeiro. Olha o pedido para a gente, habituai-vos, amados, a não censurar o que não podes compreender, e creia que Deus é justo em todas as coisas. Então eu lamento, pessoal, mas a morte do filhinho, do esposo, é justiça. Deus não é injusto. E frequentemente, o que vos parece um mal é um bem.
Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Se não fosses tão cego, Kardec, veríeis. Se não fosses tão surdo, ouviríeis. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se apresentará senão como um incidente na duração infinita. A morte, a vida que é um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira e boa para se viver. Evangelho segundo o Espiritismo, está aí a segunda obra, ou terceira ou quarta, sei lá qual que eu já estou. Mas, meus amados, é que o tempo é maravilhoso e corre de uma maneira que há uma coisa curiosa no julgamento de Sócrates, que o Sócrates então fala assim: ó, pessoal, eu defendi tudo que defendi, eu não retiro nada, e o julgamento é beber cicuta, daqui então, já está no copo? Aí, para um pouquinho, chegou o Sócrates, meu, que é isso? Quer que vai beber nada? Some daqui, vai embora da cidade, faz o que eles estão falando. Não vai ficar lá, aqui, não, morto, vai embora. Ou então fique e não filosofa mais. Ele fala, viver sem filosofar é viver como um animal, e isso não faz sentido. E eu vou beber, se essa é a lei, e vocês estão me condenando, eu morro mediante ao meu ideal. Alguns falaram, então não vai falar depois que nós te falamos. Não vou falar nada, não, sobram mais um. Sócrates, velho, pelo amor de Deus, cara, some daqui, e não vai fazer nada disso. Aí ele fala, agora que eu esperei 80 anos para a minha libertação, vocês vão me impedir de conseguir conquistá-la? Eu quero mais é me libertar mesmo. Não morreria, não me suicidaria, porque isso está errado. E ele explica bem essa história em Fédon, do erro do suicídio, mas vocês estão me obrigando a tomar uma atitude que eu não concordo. Como João Hus fez, quero morrer em nome de Jesus, se for para desdizer. Como várias mulheres, como Santa Polônia fez também, quero morrer, pode fazer o que vocês quiserem, eu não mudo a minha opinião. Essa é a opinião desses grandes homens. Agora, pessoal, concluamos brevemente. Por que ter medo do inevitável? Adiantaria eu ter medo do pôr do sol? Resolve alguma coisa o meu medo de envelhecer? Eu deixaria de envelhecer? O medo tem sentido de ser sentido quando você, com o medo, toma mais cuidado, como atravessar a rua. Você tomando cuidado, você evita de um atropelamento, mas o medo em si, do inevitável, não muda o inevitável e te faz viver mal. E entender que você fez de tudo para evitar, mas se aconteceu, é ordem superior, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha, o que eu vou fazer? E vou tentar entender melhor, vou tentar compreender melhor, mesmo que com essa dor insistente, mas com esse pensamento, lendo essas obras, não me abandonando ao Deus dará da minha dor, eu vou conseguir caminhar, eu vou conseguir acender essa luz logo e não sofrer tanto assim. Há 2 cientistas, meus amados, que fizeram um ensinamento que o nosso corpo, eles estavam pesquisando sobre morte celular, e o nosso corpo, quando uma célula, ele tem 10 trilhões de células. Quando uma dessas células sofre uma injúria externa ou interna, ela sofre um processo de necrose e morre. Quando morre uma célula, ela deixa lugar à continuação de um organismo como um todo, que funciona como um conjunto todo. Uma célula fora do corpo não resiste 5 minutos. Uma célula dentro do corpo resiste anos servindo a um conjunto maior que é a alma. Então o ciúme não pode acontecer entre um coração e o pulmão. O rim não pode ter ciúme do intestino. O intestino não pode ter ciúme da corda vocal. Cada um desempenha um papel aqui. E se for preciso que uma célula morra para o bem continuar como um todo, ela morrerá. Então nossas células vão morrendo durante essa palestra aos milhões para que nós continuemos aqui ouvindo a palestra. A nossa vida vai se trocando e vocês são muito mais velhos do que vocês mesmos. Porque o corpo de vocês é jovem demais, porque tem células de 3, 4 anos e os 60, 70, 30, 40, 21, 19 que vocês têm, é só um símbolo que vocês têm, porque vocês já se trocaram inteiro. Olha que pensamento diferente. E esses pesquisadores perceberam que não são só com injúrias celulares que morrem as nossas células. Às vezes, elas trazem consigo, e todas elas trazem, um livro de receitas. E que lá está escrito assim, morrer com tanto tempo. E ela sofre um processo chamado apoptose,
que do grego é despetalar, desfolhar, desfragmentar, como se falasse, chegou a minha hora, ninguém me agrediu, mas chegou a hora de eu dar a minha vida em nome de um bem maior. Eu estou filosofando hoje bonito, e vou filosofar mais um pouquinho agora. Imagina que haja um organismo vivo chamado planeta Terra, Earth Planet. Esse planeta que vocês dão o nome que a gente quiser, tem 7 bilhões de células. E cada uma delas aqui tem uma eudaimonia. Olha, cada coisa emocionante, né, pessoal? Cada uma delas aqui tem um papel a se cumprir e ninguém pode ter ciúme uma da outra. E se por acaso um criador maior falou, filho, eu preciso de uma célula aqui comigo, não é para revoltar contra o organismo todo, ou então é melhor que acabe tudo. Porque nós precisamos uns dos outros para existir, para aprender, para viver. É a hora, e se eu for escolhido, eu lamento, eu prefiro que seja professor, mas... professor, só para dar aquela descontraída, vai. Está muito pesado o clima aqui. A turma que falou, cara, vai, pega leve aí. É lógico, isso é só uma brincadeira, pessoal, mas se for para que Deus determine, então é a minha libertação, eu vou lá bater um papo, se eu puder, com o Kardec. Oi, professor. Não está mais aqui quem falou, não está mais aqui quem mencionou. Aí essa pessoa, eu vou viver lá, é lógico que vai sofrer um pouquinho, mas se eu compreender, se eu entender, vai ser bem melhor, vai ser mais saudável para mim mesmo. Então a morte, seja por necrose ou por apoptose, é para sustentar a vida. E esse organismo, planeta Terra, vivo, pulsante, que passa por fases, que transpira, que se emociona, que fica com frio, que fica com calor, que muda, somos habitantes dele. É o nosso organismo vivo, sem ele isso é como uma célula que tira do corpo e não dura 5 minutos. Foi muito generoso. Fica em órbita para você ver 1 minuto o que acontece com a tua consciência, o que acontece com a tua vida orgânica. Nós precisamos dela. E a morte talvez seja esse sinal, que vamos dar a vida para o outro. Como Jesus disse, eu dou a vida para os outros. Esse é o sentido. Eu venho, agora vou, tenho que voltar. Também tem mais o que fazer, né, pessoal? Não dá para ficar muito tempo aqui. Eu tenho muita coisa a desempenhar. E o nosso mestre Jesus disse o seguinte, que precisa ser compreendido e entendido. No capítulo 9, Platão já falamos, passamos por Kardec, passamos por Fenelon, passamos por Samuel Hahnemann. Escolhem o que vocês quiserem, eu vou chegar no maioral. Jesus disse assim, para um outro rapaz, tu, venha comigo, segue-me e pregue o evangelho. E o outro respondeu, Senhor, consinta que primeiro eu vá enterrar meu pai. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Não estava tendo um velório na casa desse rapaz. Mestre, que hora que é? Não, aguenta um pouquinho, eu vou enterrar o enterro, é assim que eu volto. Não, o pai estava na condição de fim de vida. Ele estava envelhecido. Permita, mestre, que eu acompanhe esse cuidado. Eu não posso acompanhá-lo agora e pregar o evangelho. Eu preciso ficar com meu pai, ele está adoentado. Que resposta lógica nós daríamos? Eu não sabia, claro, vai lá, cuida dele, sim. Jesus diz, não. Deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vá anunciar o evangelho. Ele não está contrariando um filho amoroso. Ele não quer que um filho não faça, não cumpra, não respeite um pai. Ou o abandone. Mas ele está dizendo, deixa os mortos enterrar seus mortos. Do que ele está falando? Deixa os encarnados enterrar os que desencarnaram. Esses são os mortos vivos. Não os vivos que estão lá no mundo espiritual, onde é a verdadeira vida. Nós temos medo de sair, é como uma criança está com medo de sair e voltar para casa, está na escola e não quer voltar, e está lá numa situação difícil, sentado numa carteira que está cansativa, um professor dando dura, com fome, cansado, com sono, em vez de aceitar e ir embora, não. Por isso que Deus falou, isso eu que vou determinar, tá bom? Vocês não vão. A minha avó linda, que faria aniversário hoje de 100 anos, falava uma coisa genial. Se eu fosse Deus, só morreria quem quisesse. Vó, que brilhante. Deus sabe na coisa. Deus. Acho que a senhora tem razão, vó. Deus não sabe muito. E acreditava em Deus, minha avó, mas não na quantidade da morte. Né? Interessante essa contrariedade. Mas é uma criação superior, então não tem o que fazer. Então, essa parte, deixa os mortos enterrar seus mortos, quer dizer, deixa os desencarnados, pessoal, que foram serem cuidados pelos próprios encarnados, deixa eles viverem essa ilusão de que cultuar o cadáver, morreu meu filho. Eu sei que é triste e não estou debochando, porque tem em mim marcas de tristeza, mas assim,
vamos tentar entender que ele se libertou. Ele está numa situação bem melhor, bem mais gostosa, porque a vida foi feita para ser vivida assim. E então, pessoal, eu quero ler um texto para vocês de Santo Agostinho. Esse texto é um pedido que eu tenho para vocês em nome de Santo Agostinho. Eu sei que sofremos todos com mortes, sofremos todos com coisas difíceis dessa solução aparentemente inevitável. E quero pedir então ao nosso diretor que coloque uma música bem triste no fundo, para a gente entrar nesse clima bem gostoso de esperança para o mundo que não acaba nunca. Santo Agostinho disse um texto que é um pedido de comportamento para nós encarnados, os mortos-vivos, perante aqueles que amamos. Ele diz assim: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. Olha a individualidade aqui. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Meu Deus. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou de tristeza. A vida significa tudo o que sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estou fora de seus pensamentos e de suas palavras, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Vocês que aí ficam, sigam em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Mas eu queria, pessoal, trazer uma mensagem daquele livrinho que o professor falou que eu fiquei tão maravilhado de dizer e é verdade. Nesse livrinho aqui, que veio cair na minha mão como esse caiu, tem 2 tipos de caneta. Um que está o nome da minha tia aqui, e um outro que é como quando o Richard ou alguém está dando uma noite de autógrafos, a pessoa, como se chama? Ela já escreve e já deixa preparado. E ele tem uma outra caneta dele. E uma caneta de outra diferente, que eu olhei com uma lupa lá do consultório, está escrito Chico Xavier. Ele assinou o que está escrito aqui dentro. E nesse livro eu imagino que está impregnada a energia dele, o toque dele, algum suor, alguma lágrima. Se tivesse caído aqui, já procurei tanto, mas não vi marca. Mas mesmo assim eu esfrego isso em mim com tanta vontade de um dia tocar o Chico, e é só uma questão de tempo. E a mensagem que eu vou dizer aqui não é de nenhum grandão, é só de um filho de Deus, iguais a todos, mas que ainda não teve tantas chances de reencarnação, então não tem um nome tão forte. Mas trouxe para a gente uma mensagem de uma mãe pedindo a uma filha um novo comportamento. E que vocês coloquem agora as palavras da dona Sara para a Marieta, a filha dela, as palavras daquele que você ama, para você mesmo. E tenta ver se esse pedido não faz sentido. Minha querida filha, Deus te abençoe e nos ampare a todos. Tenho poucos recursos e tempo reduzido para escrever. E assim mesmo estou no lápis sob o amparo de muitos amigos. Venho pedir a você que não chore mais. Não é falta de amor você não chorar por uma pessoa, porque ela vem, não chora mais, filha. É o segundo parágrafo. E peça a todos para que façam o mesmo e nos esqueçam como pessoas mortas. Ela desencarnou junto com outras pessoas numa história que ela vai falar. Isso nos faz muito mal aqui, porque estamos vivos, mais vivos do que nunca, vivos e trabalhando para desfazer tanta sombra. Rogo ao Aldo para sobreviver. A morte não é o fim, meu Deus. Como é difícil fazer com que o mundo entenda isso. Peço a ele e a você, tanto quanto a Alene,
ao Alcindo e a todos os nossos, para nos recordarem na posição de viajantes que se ausentaram, mas não para sempre. E pelo amor de Jesus, ninguém acuse mais o motorista. O carro caiu de tão alto, subtraindo-nos a vida física, porque isso era o melhor que nos podia acontecer. Várias vezes, e esse livro todo está aqui, é outra mensagem, a presença de Chico Xavier, de Elias Barbosa, temos aqui. Por favor, pessoal, quem está sofrendo precisa ler isso aqui. E aí ele fala assim, ninguém acuse mais o motorista. E em outros textos, outras passagens, ele diz, ninguém culpe o médico, tinha que acontecer assim, está tudo certo. Não, eles corriam no corredor, eles fizeram o que puderam. Não transfira a culpa ou a dor a outra pessoa. Então, não tem o que fazer, é determinação superior. Ele diz, o carro não subtraiu a vida física, por isso era o melhor que nos podia acontecer. Não percam a fé, não desanimem. Tudo mudou, mas as nossas obrigações, acaso, não serão as mesmas? Coragem e paciência é o que nós lhes pedimos. Quando digo a nós, quero falar da Aparecida e de sua mãe, minha filha, porque o Marco e a Alcilene ainda estão em reajuste. Temos aqui, presta atenção nessa frase, temos aqui hospitais melhores que os melhores hospitais do mundo. Tudo será reharmonizado. Vivam, não abandonem os nossos deveres de cada dia. Afinal, reencontrar-nos-emos porque todas as criaturas no mundo estão também viajando para uma vida superior. Mirtes, ajude-me. Continue insistindo pela conformação de nossos familiares. Estou cansada de esperar a paciência dos nossos diante das leis de Deus. O choro dos filhos cai sobre mim como uma chuva de fel. Rogo a todos esperança e fé. No fundo da rampa, ou o pequeno abismo em que nos precipitamos, olha agora, confirmando o livro dos Espíritos que nos encontraremos, estava nossa mãezinha Bárbara, com tanta gente afetuosa a esperar-nos. Ó Jesus, não estávamos sozinhos, almas queridas nos estendiam as mãos. Somente os desavisados como flores de vida reclamavam repouso, alívio, paz imediata e calma, assim como os doentes assustados precisam de anestésicos. Rendamos graças a Deus. Só uma coisa devemos temer na vida, fazer o mal e ferir nossa consciência. A dor é socorro, cuja importância na terra estamos ainda muito longe de perceber. E a morte é vida, muito mais intensa a impor-nos trabalho e compreensão. Façam, minhas queridas, o bem que puderem. Retomem nosso serviço da costura pelos necessitados. Se alguma felicidade encontramos aqui, essa é aquela que nasce de nossos pequenos esforços no amor ao próximo. Filha querida, atenda-nos, por favor. Não chore mais e receba todo o carinho e toda a confiança da mamãe, Sara. Obrigado, viu, Chico, por mais essa lição. Eu sei, pessoal, que nós damos valores às coisas que nós queremos dar. E a morte é um assuntaço para falar numa palestra mesmo. A morte é um assunto grandioso que atinge a todo mundo e atinge lá no fundo. Mas não era para ser assim. Porque o valor das coisas tem que ter o seu lugar certo. Quando um avião da American Airlines bate numa torre norte-americana, os nomes vão ser lidos com homenagem, com honrarias, repetidos a cada aniversário desse fato. Mas quando soterrados numa favela morrem, quando assassinados num presídio, ganham quando muito um número, morreram 200. É o valor que estamos dando para esse fato. Quando um aluno da USP morre afogado num trote dentro do campus da USP, um aluno de medicina ganha 4 páginas do jornal. Mas nós precisamos afogar muito favelado para ganhar uma notinha de rodapé. Morreram mais 50. Essas notícias, pessoal, são tristes porque notam a diferença que fazemos entre as pessoas. Mas a dor é particular. E você não precisa se impressionar com as notícias do jornal para dar à tua dor o sentido que ela tem que ter. Um filho que se libertou, voltou para a casa do pai,
como diz Santo Agostinho, e está vivendo muito melhor e pede a vocês, não chora mais, por favor. Fica bem, aceita a vida, assim que é. E essa é a vontade do nosso Pai. Eu não vou pedir que vocês se alegrem com a morte, não vou pedir que vocês então aplaudam uma decisão dessa, porque a saudade vem e a separação física é difícil. Mas eu peço que vocês resistam bravamente à vontade de falar mal de Deus, de brigar com Jesus, porque brigar com quem não tem como brigar. É quem criou a lei e que quer nos ver felizes. Tenta compreender, porque esse é o caminho. E é imposto isso pra gente, porque é na imposição e na dor, como diz a mamãe Sara, que a gente aprende melhor e segue em frente. E para finalizar, quero colocar aqui só mais um, já que o professor disse que eu posso terminar às 10h15 de domingo. É de Castro Alves, nas Sagradas Mãos do Chico, mais uma vez. Prestem bem atenção nisso. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz voltar. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos do desconhecimento e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita, na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota de orvalho que vai caindo num arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É um fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Coisa difícil. Esses caras são fogo. A vida é luz, esplendor. Deus é somente o seu amor e o universo inteiro é o seu altar. Ó bendito quem ensina, essa turma aqui, quem esclarece, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente, caminhai. A vida é luz que se alcança. Tenha fé, tenha esperança e para o infinito, marchai. Castro Alves, pelas Sagradas Mãos do Chico. Mas se mesmo assim, pessoal, a dor insistir, como hoje no coração de mamãe, porque minha avó faz 100 anos de encarnação, mantenha a esperança do verbo esperançar. É aquela esperança que vai atrás da solução, que busca uma resposta, porque a esperança do verbo esperar não é esperança, espera. Quem tem esperança do verbo esperar, então cruze seus braços e sofra à vontade e comemore a sua tristeza. Mas quem não está mais aceitando isso, tem esperança de ir atrás e buscar no verbo esperançar, que é entender, não desistir e compreender que a vida é feita para ser feliz e seja feliz agora. De todos esses maravilhosos, eu tive uma intuição que alguém desencarnado falou: eu falei uma frase legal sobre morte, me coloque mesmo que seja no finalzinho, então lá vai, Immanuel Kant. De tudo que aprendi na vida, e foi pouco, eu entendi que morrer, que viver vale a pena. Vale a pena viver. E que se a morte faz parte da vida, então vale a pena morrer. Bom domingo a todos. Que Jesus nos abençoe.